recebendo hoje a advogada Denise Abreu, pré-candidata do PMB à Prefeitura de São Paulo. Denise, seja bem-vinda. O que te credencia a ser candidata a prefeita de São Paulo? É um enorme prazer estar aqui num programa diferente e, de forma diferente, nós também vamos nos apresentar à cidade de São Paulo e aos eleitores, hoje como pré-candidatos e depois a homologação como candidata à Prefeitura de São Paulo, em razão da minha vasta experiência dentro do funcionalismo público, que eu iniciei aos 19 anos de idade, hoje tenho 54 anos, e ao passar pela máquina administrativa do município de São Paulo, pela máquina administrativa do governo do estado de São Paulo e também do governo federal, eu passei a ter conhecimento de todas as áreas para que a gente possa, então, efetivamente prestar o serviço à população que ela merece. Afinal de contas, a carga de impostos que nós, da população brasileira, e especialmente aqui de São Paulo, recolhemos, é tão elevada que a população merece, sim, o retorno do dinheiro dela, que é o chamado dinheiro público. Denise, vou começar... Você é uma mulher polêmica. Já vou começar com uma das polêmicas. Te chamam de Bolsonaro de saias. Isso é justo, é injusto? Isso te orgulha? Não me orgulha, não é justo, não é injusto. É que as pessoas gostam de dar codinomes, né? Não... Tem que rotular, tem que te colocar numa prateleira. É verdade, isso? né? Eu tenho até uma trajetória profissional absolutamente diferente da do Bolsonaro. Acho engraçado quando me comparam, né? Porque eu fui procuradora do Estado, eu prestei concurso público, eu fui chefe de gabinete da saúde aqui em São Paulo, também da assistência e desenvolvimento social, acumulando com a FEBEM, fui subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, que é o maior cargo de advogado do país, fui diretora da ANAC e sempre fui uma técnica. Eu nunca fui uma política, né? E o Bolsonaro está na política há muitos anos aí, era um capitão do Exército, então nós temos trajetórias tão diferentes que eu fico me perguntando, nossa, onde é que identificaram este codinome para mim? O que é isso? Você se posiciona à direita hoje nesse espectro político partidário? Maurício, eu vou ser muito franca com você. Não existe direita ou esquerda neste país. Na medida em que você não tem um partido de direita no Brasil. Sim, você tem partidos todos de esquerda, mas não os partidos de direita. É muito difícil alguém se catalogar à direita, não tendo um partido de direita. Sim. O que nós somos, e as pessoas vêm nos perguntando muito qual é a nossa ideologia, e que eu venho firmando desde que eu entrei na política, eu sou alguém que defende a liberdade de mercado e os valores conservadores de uma sociedade. Não da sociedade do século XIX, onde a marca do conservadorismo clássico é muito forte. Sim. Mas é um neoconservadorismo em que nós nos adaptamos à realidade social e queremos manter esta realidade para não gerar o caos. Esta é a nossa definição. Se quiserem uma melhor, o Partido da Mulher Brasileira defende o bem comum da sociedade. Antes de eu chegar no PMB, você é advogada formada pela PUC, é isso? Formada pela PUC. No serviço público, como que você já foi procuradora do Estado? Você estava falando teu currículo aí. Você começou no Estado? Como que foi? No município? Não, eu comecei no município. Eu era aluna da PUC. Durante o período em que eu estive na faculdade, eu fui mentora de Direito Constitucional com Michel Temer. Depois eu fiz o meu pós com ele e fui assistente da cadeira de Constitucional lá na PUC durante alguns anos. Sim. Neste período, eu estive durante 1 ano e meio, 2 anos, no Tribunal de Contas do município de São Paulo, quando o Covas era prefeito, para analisar o orçamento, as contas e julgar as contas da Prefeitura de São Paulo. Muito bem, então eu tive essa experiência na área do Tribunal de Contas e, portanto, orçamentária deste município. Sim. Aí eu prestei o meu primeiro e único concurso, que foi o da Procuradoria do Estado de São Paulo. Tive a grande bênção de Deus de ser aprovada e entrei, então, como concursada na Procuradoria, que tem uma reserva, pelo menos à época tinha, de mercado de que todas as consultorias jurídicas seriam prestadas exclusivamente por procuradores de Estado. Isso fez com que eu trabalhasse em vários governos, com a independência da própria Procuradoria, até que
no governo Fleury, eu fui assessora jurídica do governador também, como cargo privativo da Procuradoria, foi uma grande experiência. Entrando o Covas, eu passei a ser chefe da consultoria jurídica da saúde, elaborei um grande projeto antes da reeleição dele, que foi a criação dessas organizações sociais de saúde, que depois foram desvirtuadas, como tudo neste país, mas que era uma imensa solução naquele momento. Havia uma carência enorme de hospitais aqui no entorno, especialmente, da capital, e em razão deste projeto e de todos os trabalhos que eu tinha desenvolvido ali, ele acabou me convidando para ser chefe de gabinete desta secretaria, que é a da saúde, e gerenciar este orçamento das organizações sociais. De lá eu fui para a FEBEM, e da FEBEM acabei, junto com a Assistência e Desenvolvimento Social, indo para o governo federal. Então, esta é a minha trajetória. Eu passei por todas essas esferas, sempre num cargo jurídico e técnico. Em verdade, o que faz com que uma sociedade funcione dentro de um Estado democrático de direito é a legalidade. Se o administrador público não tiver consciência dos seus limites legais de atuação, acontece o que nós estamos vendo nesse país. Então, são contratações sem licitação. Você veja que recentemente, acho que a semana passada, o Ministério Público do Estado de São Paulo ingressou com uma ação pedindo a condenação do prefeito Haddad por conta do quê? Dele não ter respeitado a legalidade. Ele não abriu uma licitação para pintar a cidade de São Paulo e chamar isso de ciclovia. Enquadrou numa prestação de serviço, superfaturou toda a pintura da cidade, eu nem vou chamar isso de obra, né? Desrespeitando por absoluto os limites da legalidade. Então, esta experiência, e estando sempre dentro de algum governo, por estar numa consultoria jurídica privativa da Procuradoria, fez com que eu pudesse juntar a questão da legalidade, da defesa da estrita legalidade, com a visão da gestão de uma administração pública que é feita por políticos. Denise, no governo federal, você chegou em 2003, é isso? Cheguei em 2003. Na Casa Civil, foi? Na Casa Civil. Era o Zé Dirceu ministro? O Zé Dirceu era ministro. O Zé Dirceu foi meu colega de faculdade, né, na PUC. Quando eu fiz a PUC, ali estavam pessoas que ninguém imaginava que algum dia iriam ter poder. Como? Michel Temer foi a primeira turma que ele deu aula, foi a minha. Franco Montoro era meu professor. José Dirceu estava na minha classe, e um ano acima da nossa turma, tínhamos o José Mentor, José Eduardo Cardoso, enfim. Havia um núcleo de pessoas que acabaram depois, ao longo dos anos, se transformando em políticas. Você fazia política nessa época ou não? Você era, você era descreveu os mãe. seus cargos técnicos, quer dizer, mas a política, quando que você já tinha essa atuação? Não, foi depois? Não, eu era mãe. Eu casei aos 18 anos de idade, entrei na faculdade com 17 anos. Então, eu acumulava a faculdade, as funções de dona de uma casa, de administradora do lar, e a maternidade. Eu tinha um bebezinho, que, aliás, frequentava a faculdade comigo. Eu não tinha tempo para fazer política, mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre prestei muita atenção, li muito na vida e aprendi com a vivência prática e vendo como é que eles atuavam, como é que era a construção política deste país. Virei técnica, como a maioria dos brasileiros, critiquei muito o fato das pessoas que se transformam em políticos, e a história está nos mostrando que essa política velha realmente afasta as pessoas de bem da possibilidade delas tentarem, então, se submeter a um pleito eleitoral e alcançar algum cargo público, mas saindo da ANAC, aí já mais madura. Como você chegou na ANAC? Como você chegou lá? Como que foi? Você estava na Casa Civil e você foi indicada para Associação Nacional da Aviação Civil, foi isso? Não. Eu estava na Casa Civil como subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil. Eu era adjunta do Toffoli, que eu não conhecia. Eu conheci o Toffoli lá quando eu tomei posse. Eu tinha um conhecimento de área pública, em razão da Procuradoria, que colaboraria já com os trabalhos que o Toffoli iria desenvolver. Muito bem.
Depois eu saí da Casa Civil, quando a Dilma Rousseff entrou como ministra, fui para o Ministério da Saúde, porque eu tinha ficado 8 anos aqui na Saúde de São Paulo. Sim. O ministro, à época, era do PMDB, e quem me indicou, lastimavelmente, acaba de falecer há menos de um mês, um grande brasileiro chamado Edmur Pastorello, que foi o secretário executivo do Dr. Adib Jatene, que também gostava muito de mim, e que, apesar de todo o meu tamanho, sempre me chamou de Denizinha, com tanto carinho que ele tinha por mim. E acabei indo, então, para o Ministério da Saúde para realizar 2 projetos. Farmácia Popular Aqui Tem, que fui eu que pensei, fui eu que criei a possibilidade jurídica, as negociações com a área farmacêutica não foram feitas por mim, foi pelo ministro Temporão, que à época não era ministro. Ele era um dos assessores também do Saraiva Felipe. Fiz este projeto, um outro projeto que ainda não vingou, na prática já está sendo viabilizado, mas ainda não virou decreto, que era a desjudicialização dos medicamentos. E neste meio tempo nasceu a ANAC. Como durante o período que eu fiquei na Casa Civil, uma das matérias que eu cuidei foi setor aéreo, o setor aéreo me indicou na vaga que tinham direito para eu, então, ser uma das diretoras da ANAC. Me mandaram meu nome para a presidência da República, meu nome foi a priori vetado pelo Aloysio Mercadante e por Dilma Rousseff, e só foi enviado ao Congresso Nacional porque o presidente da Comissão de Infraestrutura, que era quem iria sabatinar à época, era o senador Heráclito Fortes, do DEM na época, e ele ligou para o Palácio e disse: bom, a única técnica que o setor está querendo exatamente para poder montar um novo marco regulatório, vocês estão vetando, os outros são todos indicação política, não haverá sabatina. Aí eles foram, então, nessas negociações que fazem no Congresso, obrigados a enviar o meu nome. Eu fui sabatinada na Comissão de Infraestrutura, votaram o meu nome, eu fui aprovada, foi a plenário, fui aprovada de novo, e aí o nome volta para a presidência para apenas, então, somente fazer a publicação da nomeação. Assim eu cheguei na ANAC. ANAC e o episódio do acidente da Terra, que eu gostaria que você contasse, para quem não lembra, e também a tua versão. Lógico. Foi esse episódio que te levou para a política, de fato, que te colocou definitivamente nesse campo de batalha política? Eu não sabia que eu era uma política de berço. Eu não sabia, as pessoas não sabem disso, que elas têm o viés político. Só um parênteses, você é filha do Outem Aires Abreu, que faleceu no final do ano passado. Lastimavelmente. Outem Aires Abreu, que foi árbitro de futebol, presidente do Sindicato dos Treinadores Profissionais de Futebol de São Paulo, quer dizer, tem uma história e tanto aí. Faz 40 dias que ele faleceu. E que Deus o tenha num excelente lugar, porque foi um grande brasileiro e um pai amadíssimo e inigualável. Me emociona, sem dúvida nenhuma. É muito recente, eu estou saindo de um luto fechado, mas Deus está com ele, não tenho a menor dúvida disso. Personalidade, você puxou um pouquinho dele. Né? Muita, eu sou muito parecida. Nós éramos muito ligados até por isso. Eu tenho uma força interior que adveio do meu pai. O meu pai sempre foi um grande lutador e guerreiro, um grande brasileiro, indignado com corrupção. Foi ele que denunciou pela primeira vez a corrupção no futebol deste país em 1970. Eu tenho isso como exemplo de vida. E essa foi a criação que eu recebi. Mas só mais uma aqui. passagem, posso só um registro? Teu pai tem uma passagem interessante num filme do Mazzaropi, né? Mazzaropi. Que ele é um árbitro, um juiz de futebol incorruptível, né? Que o Mazzaropi chega, o corintiano, chega para tentar corromper e ele bota para correr o Mazzaropi. Porque meu pai sempre teve essa fama. Tem várias histórias que a gente está agora, até eu e meu irmão, discutindo a possibilidade de nós montarmos para ele um museu. Legal. Onde essas histórias estarão ali faticamente documentadas. Existem várias entrevistas na imprensa em que efetivamente se exalta o fato dele ser uma pessoa incorruptível. Voltando, eu te cortei duas vezes. E aí eu fui criada dessa maneira. Voltando, e nós vamos voltar a que ponto? Vamos voltar. O que te levou, se foi a ANAC que te levou de fato para o campo do confronto, do enfrentamento político? Você se descobriu uma política lá, é isso? A primeira vez que eu parei para prestar atenção na possibilidade de ser política foi quando o Covas estava doente,
já à beira da morte, e tivemos um diálogo onde ele sempre quis muito me lançar candidata. E eu me recusava, eu achava até uma ofensa ser política naquela época, né? E até peço para que os brasileiros não pensem assim. Nós fomos criados desta maneira, mas nós precisamos das pessoas de bem e de ética na política nacional. Aí, voltando, ali eu despertei disso. O Covas me dizia, mas como você diz que não é uma política? Imagine se você fosse. Você nasceu com a sua verve política. Sim. Fui para o governo federal, continuei fazendo meus trabalhos técnicos e amando o que faço. Eu adoro servir ao público. E, chegando na ANAC, comecei a receber uma perseguição política inigualável, exclusivamente por conta de um nome, Roberto Teixeira, aquele, o impoluto, advogado de Lula e compadre dele. Eu fui perseguida desde o dia que eu entrei na ANAC, porque o Roberto Teixeira achava que ele ia mandar na ANAC. E ele queria muito fazer a negociata do caso Varig, que eu ainda não entendi, porque o Congresso Nacional não instalou essa CPI até hoje, porque aquilo é muito maior do que o mensalão. Me disse, sabe quem? Antônio Palocci. E disse, olha, você está mexendo num vespeiro, menina. Isso aqui é maior do que o mensalão. Ora, se ele próprio, que era o ministro da Fazenda, me dizia isso, quem sou eu para duvidar? Sim. Roberto Teixeira começa, então, a tentar impor as soluções da Varig para o business que eles iriam montar. Ele não tinha cargo nenhum no governo, era o amigo. Era ele isso. é o compadre do Lula, o eterno oculto da vida do Lula. Está surgindo, está aparecendo. Pois é, agora que eu vejo ali no estado de São Paulo eles resgatando tudo que eu já contei, eu digo, não tem problema. O país às vezes demora um pouquinho para entender que você não está fazendo um relato para desviar foco, é um relato verdadeiro. E agora está sendo confirmado por todas as matérias aí que estão saindo no estado de São Paulo especialmente. E o Roberto Teixeira resolve travar uma guerra comigo. E eu não abri mão da estrita legalidade, eu tinha sido colocada ali para escrever um marco regulatório. Cabia a mim a defesa, sem dúvida nenhuma, da lei e da Constituição Federal. Sim. Qual era o maior problema? E é até hoje, hein? Saibam todos vocês. Pelo Código Brasileiro da Aeronáutica, há uma limitação de capital estrangeiro nas empresas nacionais. Por que isto? Porque os militares decidiram isso? Não, minha gente. Isto se deve ao fato de que a aviação civil, segundo a Constituição, é a segunda frota brasileira em estado de guerra. Então, em estado de guerra, a FAB terá seus caças, mas você tem que transportar medicamento, enfermeiras, alimentos... Toda a infraestrutura. Toda a infraestrutura. Essa infraestrutura é transportada em aviões de carreira. De quem? Das empresas nacionais. Sim. É por isso que se impõe uma limitação de capital. Porque se o capital for maior, vamos supor, de uma empresa americana, evidentemente o Brasil passa a ser refém dos acordos daquele país para poder atuar numa situação de defesa nacional e de estado de guerra. Mas o PT, que gosta de inovar, resolveu quebrar esta lógica sem afrontar os militares, sem alterar o Código Brasileiro da Aeronáutica. Eu dizia, ó, veja bem, se vocês querem que o chinês, que era o chinês que ia comprar a Varig, venha ser o majoritário da Varig, mudem a lei. A ANAC não contestará. Agora, enquanto essa lei estiver vigindo, valendo no país, é ela que tem que ser seguida. E aí eu comprei uma guerra com o Roberto Teixeira, eles resolveram entrar em juízo na recuperação judicial da Varig pelo Rio de Janeiro, porque a vara empresarial do Rio de Janeiro, do juiz Ayub, aliás, está sob suspeita esta vara. Tem vários processos no CNJ, já foi descoberto que a esposa dele havia sido colocada num cartório para chancelar os documentos que Roberto Teixeira ia inventar e colocar dentro do processo.
E aí, com todo o poder econômico do PT e de Roberto Teixeira, os interesses que envolviam esta negociata e o judiciário levado ao engano e absorvendo todas estas propostas, eu era uma lutadora isolada contra este sistema político. Até que o Roberto Teixeira resolveu pedir para o Lula me tirar. E o Lula disse para ele: meu compadre, como é que eu tiro uma pessoa que foi eleita pelo Congresso Nacional e a lei não me dá esta possibilidade? Ela tem que ter o impeachment do Congresso Nacional. Não há fato. A Denise Abreu é que mais trabalha dentro da ANAC. A Denise Abreu é que tem a liderança dentro dos servidores, os contatos no Congresso Nacional. Não há um motivo para a gente pedir o impeachment dela que vingue dentro do Congresso Nacional. E aí eles resolveram, então, assassinar a minha reputação. E o acidente da TAM foi um momento mais propício para que o assassinato de reputação viesse a ser consolidado, sem dúvida alguma. O acidente da TAM é aquele que estava chovendo, que o avião passou pela pista e foi na sede mesmo, lá num prédio da TAM, entrou e morreram 199 pessoas. Exatamente. Por que te culpam desse acidente? Porque você tinha um relatório... Não, mas eu digo... Eu fui absolvida. Ok, mas te culparam desse acidente, o tal assassinato de reputação. Porque tinha um relatório que passou pela sua mão para vetar, para diminuir o número de aviões, a quantidade de pousos durante chuva. Como que foi? Queria que você explicasse o que aconteceu. Não. Eles utilizaram a seguinte metodologia. Primeiro, eles tentaram assassinar minha reputação, colocando no dia da entrevista do acidente, 17 de julho de 2007, uma foto minha de um casamento numa sexta-feira à noite, após, portanto, o horário de trabalho, meses antes de ocorrer o acidente, para dar a impressão de que enquanto eu tratava da matéria que envolvia lastimavelmente a perda de 199 pessoas, eu estivesse arrogantemente tratando do assunto. E nada melhor do que aquela foto do charuto, que é toda montada. E que cabia, sim, uma grande indenização de perdas e danos morais contra a Folha de São Paulo, que foi quem veiculou isso. Através de Mônica Bergamo. Você estava num casamento e tiraram uma foto tua fumando um charuto, que essa foto circulou... na verdade, não é que eu estava fumando um charuto. Eu saí de Brasília às 10 horas da manhã, numa sexta-feira, para um casamento que ocorreria às 8 horas da noite em Salvador. Casamento este que era do meu colega de sala, vizinha inclusive, diretor da ANAC, chamado Leur Lomanto, cuja filha iria casar. Casamento este que foi agendado 9 meses antes de qualquer situação de paralisação dos aeroportos. 10 horas da manhã eu liguei para o comandante Sainz. Isso foi antes do acidente? Muito antes. Não tinha nada a ver? Não, meses antes. Foi na época da paralisação, que tinha todo mundo reclamando de fila em aeroporto, aquela história toda. Também não. Não foi? Foi no dia 30 de março, que é o dia do motim dos controladores de voo, que são todos funcionários da Força Aérea Brasileira e, portanto, de acordo com a Constituição Federal, têm que ser regidos pelo comandante da aeronáutica, para que não haja quebra da disciplina e hierarquia da área de defesa. Muito bem, eles paralisaram os voos no país, cruzando os braços no Sindacta 1, que é quem faz o controle de todo o voo nacional, inclusive a entrada dos voos internacionais. Eu estava em Salvador, quando houve a paralisação às 6h30 da tarde, vi pela televisão a dona Erenice Guerra indo ao Sindacta para negociar, tal qual uma sindicalista, o salário de sargentos, invertendo toda a lógica da hierarquia militar. E falei, vai ser um desastre isso aqui. Muito bem. Fui para a igreja, não entrei na igreja. Eu fui a única que trabalhei o tempo inteiro. Fui eu que liguei para o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Roberto Mazagão, para startar o nosso plano de segurança dos aeroportos. Fui eu que liguei para o governador José Serra. Fui eu que liguei para o comandante da aeronáutica e sugeri que ele abrisse um canal de entrada
das aeronaves internacionais para a gente não ter um problema de soberania, porque em poucas horas a consequência do motim dos controladores faria com que os aeroportos da Europa e dos Estados Unidos paralisassem também, o que seria, sob o ponto de vista da soberania, trágico demais. E eu estou trabalhando ali fora da igreja, tem um jornalista do estado de São Paulo do lado de fora, também ouvindo tudo, que fez uma matéria impecável que ninguém nunca lê. As pessoas só veem a foto. O problema é que ele pôs na matéria jornalismo, né? Não é o jornalismo do charuto. Aí eu saio desse casamento, vou para a festa e não entro na festa. Eu fico sentada, está relatado na matéria, em frente a um banheiro, num sofá branco, com um celular, conversando e tentando colaborar com o comandante da aeronáutica o tempo inteiro. Até que às 2h da manhã, ele me diz: foi debelado o motim, o espaço aéreo brasileiro volta a funcionar na maior tranquilidade. Aí eu entro no salão de festa, o dono do casamento da filha, né, Leur Lomanto, vem com um charuto aceso e diz para mim: dá uma baforada de charuto, agradeça a Deus por nós termos conseguido resolver o problema e, mais do que isso, comemore o casamento da minha filha, porque isso é uma prática da Bahia. Eu disse: Leur, e ele sabe, eu não gosto de charuto. Efetivamente, eu sou fumadora de cigarro, não de charuto. Não tenho muito orgulho de fumar cigarro, não, mas, infelizmente, fiz parte de uma geração que acabou achando que isso era bonito. E tinha todo um glamour. Tinha todo um glamour mesmo, é verdade. Especialmente na área jurídica, né? Mas charuto realmente não é. Não tenho nada contra quem fume charuto, mas eu não aprecio. O Leur insistiu e assim, a gente tem uma formação dentro de casa. É muito difícil você se negar a pousar numa foto, a dar uma baforada em homenagem a um casamento, quando o dono do casamento me pede isso. E tinha um paparazzi. E ele resolveu fotografar, eu não sabia o porquê. Hoje eu tenho clareza. Porque no dia seguinte a matéria não era Denise Abreu nem um charuto. A matéria era o valor do casamento, que não era da minha filha, que não fui eu que paguei, que não fui eu que gerei este custo enorme de aproximadamente 2 milhões numa festa. E aí, o Leur é de uma família de políticos, ele foi consultar o Mário Rosa, que é um grande marqueteiro da Bahia, e o Mário Rosa, muito competente, disse: troca a matéria por uma boa imagem, que a imprensa troca qualquer verdade por uma imagem. E aí ele disse: eu tenho esta. O Mário Rosa disse: é essa mesmo que vai para a próxima matéria. E assim chegou a foto no estado de São Paulo. Mas o corpo da matéria é muito verdadeiro. Diz exatamente todas as atuações. E ao final diz: é a única autoridade que trabalhou durante este período todo. Quer dizer, quiseram marcar que você não estava nem aí para o problema, estava numa festa milionária, fumando charuto. Isso. Aí voltamos aí, passam 4 meses, cai o avião, a encomenda aí do grupo que quer me tirar do governo, e nada melhor do que aproveitar essa oportunidade trágica, porque é assim que eles atuam. Voltando à questão do acidente. Eu estou voltando. Não, então, mas tinha uma norma técnica? Não tinha uma norma. Tinha um estudo que falava da lâmina de água, é isso? Não tinha nada a ver com a lâmina de água. O fato é o seguinte: existia um estudo que eu nem sabia que existia, porque não era da minha área. A minha área era estritamente jurídica. Eu era diretora de serviços aéreos, fazia os contratos, as concessões, os OTRANS, que é o horário de voo, contratos bilaterais entre o Brasil e outros países para a gente ter voos, por exemplo, para Paris e de Paris para cá, e fazia a análise de autorização do funcionamento jurídico das empresas. Isso encerrado, era encaminhado para uma outra área específica, chamada segurança de voo. Afeta aos militares. A FAB indicou o coronel Veloso para comandar esta área, que seria totalmente militarizada, porque não havia experiência da nova ANAC para poder substituí-los. E eles é que conhecem efetivamente o dia a dia da segurança de voo de uma aviação. São pilotos, foram formados para isso. Muito bem. Esse famigerado estudo famoso que tanto falaram, foi elaborado por um funcionário desta
superintendência, com o qual eu nunca havia tido nenhum contato na vida. Eu o conheci na CPI depondo, para você imaginar. Sim. Nós tínhamos 1.800 funcionários no Rio de Janeiro e nós não conhecíamos todos os funcionários, até porque o Rio de Janeiro era muito blindado. Só quem navegava por ali era a área militar. Mas, em resumo, quiseram te culpar por isso, porque teria passado isso tudo pela tua mão, inventaram uma história mirabolante, que, ainda que fosse verdade, não poderia haver uma culpa, né? Um papel não derruba um avião. Mas aí o procurador pediu 24 anos de prisão para você. Não, foi difícil. Porque primeiro ele começou pedindo 2, depois ele pulou para 4, daí ele voltou para 4. Aí, ao final, ele não conseguiu emplacar nenhuma das teses, então ele resolveu jogar 24, mas os 24... E o Rodrigo de Grandes é um profissional muito competente. Os 24 anos apareceram aonde? No meio da minha pré-campanha à presidência da República. Ele mudou o pedido dele exatamente para anunciar na imprensa e, com isso, colaborar indiretamente para que nós não tivéssemos êxito no mundo político. O sistema político teme muito a Denise Abreu, porque ela fala a verdade. Chegamos à política. Então é isso. Você teve 2 episódios aí que você aponta, você e o Romeu Tuma fez um livro até isso, que é o assassinato de reputação. Então você aponta como uma tentativa mesmo de queimar você nesses 2 episódios por você se posicionar contra o PT. Você até quando saiu da ANAC, quando estava envolvido nesse processo, pediu até uma cariação durante a CPI com a presidente Dilma, que era secretária... Que foi recusada, evidentemente. O que ela sabia, o que teria a esclarecer, nesse teu caso, que uma cariação poderia tornar claro o que não está, o que está obscuro ainda? Porque não se sabe... Ela fazia advocacia administrativa para o Roberto Teixeira, porque o Roberto Teixeira não era do governo. Para emplacar tudo que o Roberto Teixeira queria, ele precisava de alguém do governo assinando e chancelando as propostas dele. A Dilma Rousseff, que nunca foi uma petista e também nunca teve muita competência, nem quando ela era ministra de Minas e Energia, o que ela fez? Falou, esta é a minha oportunidade de tentar ser candidata a presidente. Vou agradar o Lula através do compadre dele. E ela começou a ceder a todas as pressões do Roberto Teixeira e que envolviam uma negociata milionária. A Varig foi falida irresponsavelmente por estas pessoas. E a advocacia administrativa chama-se improbidade administrativa, meu amigo. A Dilma já era para ter saído do cargo desde quando ela era ministra da Casa Civil no episódio Varig. É gravíssimo, nunca ninguém quis investigar as medidas adotadas por ela e por Irenice Guerra. Eu cheguei a ser chamada na sala da Irenice Guerra para me dizer: Denise, para que brigar com o papai? Eles chamavam Roberto Teixeira de papai. Papai é um nome muito próprio da máfia. E aí eu digo para ela assim, eu acho que vocês não estão entendendo. Eu tenho um cargo com autonomia e o que eu tenho que fazer é regular um mercado. Dentro da legalidade, eu não cederei à pressão. E eu sou o tipo da pessoa que quanto mais você me pressiona, pior é. Aí é que eu não faço mesmo. E ela me diz, tem 10 milhões para você ceder a esta sua pressão. Falei, Irenice, eu vou te denunciar. Denunciei, minha gente. Eu fui no Ministério Público Federal, eu nunca deixei de apresentar meus documentos, aquilo tudo está dentro dos computadores, se apagam os computadores depois, o problema já não é meu. Eu sempre fui acompanhada de assessores, diretores e militares para levar como testemunha. Enquanto eu era diretora da ANAC e nada disso saía na imprensa, eu levava documentos e mais documentos ao Ministério Público Federal, demonstrando a ilegalidade e a corrupção instalada dentro do governo federal. O que fizeram? Absolutamente nada. Também a culpa não é minha, porque se eu tivesse o poder de denunciar, né, para o Ministério Público, sim, atuar como Ministério Público, julgar como Poder Judiciário e, com isso, afastar por improbidade a Dilma Rousseff, eu era presidente da República. E, evidentemente, eu era uma reles diretora da ANAC, que fiz tudo isso para colaborar com a nação e, lastimavelmente, as instituições, por um motivo que eu desconheço, não levaram adiante nenhuma das investigações. Foi uma trama, então, do PT, porque você estava atrapalhando o negócio deles, é isso? Ah, eu atrapalhei muito. Dizem eles que eles perderam mais de $1 bilhão em razão das decisões que eu dava, entendeu? Ainda assim levaram um bom dinheiro, né?
As reuniões eram feitas lá no gabinete do Luiz Marinho, ministro do Trabalho. Eles escreviam contratos de gaveta no gabinete do ministro do Trabalho para uma empresa aérea privada, porque é uma concessão de serviço público, cujo advogado é privado. Quem me disser que isso não é prevaricação, que isso não é corrupção e que isso não é improbidade administrativa, vai ter que rasgar todas as leis nacionais e a Constituição Federal. Denise, isso te levou a ser uma antipetista e a querer disputar, naquela época, a presidência da República, foi isso? Isso colaborou em muito para eu definitivamente me transformar em alguém que é uma voz que revela para o país o que é verdadeiramente o PT. Eu também não sabia. Toda a população é enganada pela utilização do marketing político. Veja qual é o resultado do marketing. Quem é que está hoje com mandado de prisão expedido? João Santana, o marqueteiro mentiroso, que não vai aparecer no Brasil nunca mais, né? Ele está em El Salvador, provavelmente não vai querer passar umas férias lá em Curitiba com a gangue dele. Então, dificilmente ele volta ao país. Ora, isso está mais do que demonstrado, que foi todo um marketing mentiroso e a população não tem culpa. Ela começa a acreditar naquilo que ela assiste, no que sai na imprensa. A imprensa foi muito blindada ao longo destes anos, só saía matéria positiva. Agora que a imprensa está começando a se render à realidade e a população enganada, todos enganados, há que ter alguém que diga, eu fui de lá, não do PT. Do governo federal, do caldeirão político, eu conheço as estratégias que eles utilizam para enganar o povo, para roubar, para montar caixa 2, para não trazer nenhum benefício social. Aí eles emplacaram a pauta progressista. Então, nós temos que discutir agora a legalização do aborto. Ora, o país não causa. Ela quer discutir a legalização do aborto neste momento em que o país não tem dinheiro nem para a sua sobrevida. Nós estamos numa pré-Venezuela. Isto não é debate de interesse da população no momento. Mas eles colocaram a pauta abortista, a da legalização do casamento homossexual, a pauta da legalização das drogas, num primeiro momento, para desviar o foco. Mas não é só isso, gente. É porque, ao reabrir o debate de um capítulo de direito de família no Código Civil, você reabre a discussão toda. E, certamente, eles iriam mandar para o Congresso Nacional seu anseio inigualável do PT de diminuir a herança em 50%. Então, o que teu pai trabalhou e deixou para você, ficaria 50% para o Estado. Para poder abrir este debate, eles estão inventando a história da legalização do casamento gay. Isso é impraticável. Para quem já leu a origem do comunismo... Por que você faz essa associação? Quero entender. O que tem que ver... Em primeiro lugar, eu faço essa associação porque eu tenho o meu raciocínio de advogada e eu conheço muito bem o arcabouço jurídico. Em segundo lugar, porque há a discussão em paralelo da taxação da herança. E tudo isso é muito fácil de ser realizado quando você reabre o debate deste capítulo do Código Civil. Você desvia o foco e... Totalmente. Então, tudo isso é um desvio de foco. O PT não está defendendo efetivamente uma minoria. Ele está usando uma minoria ativista que está sendo enganada pelo PT. Os ativistas não sabem disso. Denise, para alcançarem os seus objetivos. Você tentou ser candidata, foi pré-candidata pelo PEN. O PEN acabou apoiando a candidatura do Aécio, você até questionou na Justiça também. Inclusive no TSE. Acabou o PEN apoiando, ficou por isso mesmo. Hoje você foi para o PMB, que é o partido recém-lançado, aprovado pelo TSE, o último, o antepenúltimo, na verdade, porque depois veio a Rede Sustentabilidade e o Novo, quer dizer, mas um dos partidos novos e que rapidamente cresceu no Congresso, tem representação e que garante, inclusive, a sua participação em debates de TV, em entrevistas. Quer dizer, o que te levou ao PMB, se é o fato de ser uma legenda que te possibilita essa candidatura, ou de fato se existe alguma ideologia que te leve a isso. E, segundo, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o PMB hoje. Tá. O que me levou a estar em partidos novos foi o mesmo motivo de eu ter escolhido o PEN, que também era um partido novo.
a política brasileira está muito viciada. Você adentrar num partido consolidado, antigo, com as suas estruturas, você não tem possibilidade nenhuma de interferir em mudanças, na melhoria das propostas. Uhum. Ou você se enquadra e vira um político novo, com ideias antigas, ou você vai ser totalmente congelado dentro daquele partido. Uhum. Então, primeiro, eu queria um partido novo. Por isso eu fui para o PEN, você já relatou, mas o PEN não tinha condição nenhuma de avançar em razão do presidente do PEN. Tem gente muito boa lá dentro, mas o presidente do PEN é um desqualificado. Exatamente. De qualquer maneira, meu pai faleceu, conforme eu já contei. Eu estava na minha casa, muito fechada, pouca participação nas redes sociais, eu até dei uma desaparecida. Eu sou uma pessoa bastante religiosa, eu vivenciei, então, o meu luto e recebi uma ligação de uma pessoa que vai ser o coordenador da minha campanha também, para uma conversa, ainda não, uma conversa sobre um partido novo, com uma proposta diferente, com uma qualificação dos dirigentes muito diferente do PEN. E eu disse, olha, porque eu gosto e confio muito em você, mesmo no luto, vamos para essa conversa. E aí vieram o presidente do diretório estadual, um vice-presidente da Nacional, numa primeira conversa, depois veio a própria presidente nacional, Suede, e eu senti muita segurança em abraçar esse projeto. Porque, acima de tudo, eles falaram a palavrinha mágica para Denise Abreu. O que nós queremos é formar uma liderança jovem, que não sou eu tenho 54 anos de idade, mas a minha proposta é... Mas você é nova na política, quer dizer, sim, não tem mas os eu quero vícios formar jovens políticos líderes. O que fizeram estes caciques da política nacional? Acharam que eram eternos. Os grandes políticos brasileiros não criaram uma liderança para substituí-los. Isso é um equívoco. Daqui a 20 anos, essa nação estará na mão dessa juventude que hoje tem 25, 30 anos de idade. Eles têm que ser preparados para isso. Eles têm que se apresentar na condição plena de assumir o poder e transformar este Brasil no que queremos e no que merecemos. Quando ela me disse isso, eu falei, opa, Denise, já mudou completamente a minha visão. Mas a realidade não está longe desse conceito ideal do partido? Quer dizer, quando você tem 22 deputados, 20 homens, 2 mulheres no Congresso, esses 20 possibilitam que você, que participe dos debates e tal, mas o perfil desses é da nova política? E é um partido da mulher brasileira com 20 homens, 2 mulheres? O que significa de fato? A legenda não importa, não, quer dizer, é bobagem essa coisa da sigla? Bom, no Brasil é bobagem, não só sigla, como a ideologia partidária. Porque se você pegar o PMDB, eu te pergunto, qual é a ideologia? Você tem gente da extrema-direita, da extrema-esquerda, do centro, de lugar algum, que é um mero fisiologismo. É um conjunto de interesses. E eu poderia, então, falar sobre isso em relação a todos os partidos. Mas vamos ficar aqui no PMB. Hoje, eu já não tenho mais a ilusão de que para entrar na política você tem que estar no mundo ideal, onde você tem um partido com uma definição clara, ideológica, uníssona, onde todos os filiados pensem igual. Isso nem é saudável. Isso seria uma ditadura. Eu só quero os meus iguais do meu lado para não ter que debater e até rever as minhas posições. Porque quando você dialoga com alguém que é diferente, te dá a possibilidade de você rever e dizer, opa, eu não tinha observado isso, meu enfoque refletido. Posso mudar, né? Eu sou muito aberta à mudança. Muito bem. O Partido da Mulher Brasileira tem a sigla PMB. Foi constituído dessa maneira por Suede Aidar, que é uma mulher, mas nunca houve a proposta de ser um partido feminista. Muito ao contrário. A Suede entende que as minorias estão dentro da maioria da população. E que você tem que ter um partido para todos, que olhe para a maioria e também para os nichos de minoria, mas apenas como olhar, apenas como dedicado, mas nunca como um partido voltado para a mulher em si. Muito bem. Por outro lado, Maurício, eu vou te falar uma coisa. E isso foi um dos motivos pelo qual eu aceitei.
discutir que existem 20 deputados homens e 2 mulheres é discutir um problema nacional grave. Não há representatividade de mulher no Congresso Nacional. Ainda que eu quisesse absorver 24 deputadas, elas não existem. E aí nós estaríamos, então, buscando um mundo de Alice, e o mundo de Alice não é o mundo da realidade. Ora, por outro lado, que coisa boa que a gente tem homem no partido. Eu nunca fui feminista e todos sabem que eu sou, na verdade, uma antifeminista. Eu não gosto do sectarismo, eu detesto qualquer tipo de análise sobre determinado núcleo de pessoas e que você diz, esta precisa ser protegida. Todas as vezes que você diz, este eu preciso proteger, eu já estou diminuindo a pessoa. E ninguém consegue vislumbrar isto. Na hora que você iguala realmente a todos e não fala do protecionismo específico, aí sim você está dando a oportunidade de todos crescerem igualmente. Agora, quando você diz, este precisa da minha proteção, da minha tutela, eu já estou diminuindo a pessoa. Bom, juntando isso com a minha questão, como eu disse, religiosa, eu vou te dizer uma coisa, aliás, eu vou dizer para o público. Maria, mãe de Jesus, é uma das figuras mais importantes da Igreja Católica. E não é à toa. Para o mundo cristão, mesmo o evangélico, as mulheres, Esther e outras, sempre tiveram a importância inigualável para a sustentação da família, que é o primeiro núcleo de uma sociedade. Que orgulho que eu tenho de estar podendo carregar comigo o nome do Partido da Mulher Brasileira, que simbolizam essas mulheres, Esther e Maria, para que elas possam, a partir do núcleo familiar, transformar esta sociedade que se perdeu ao longo dessas políticas aí progressistas e que é chamada de politicamente correta, mas que, em verdade, se propõe ao caos moral de uma sociedade. A crise econômica, Maurício, você resolve. Depende de como tiver o resto do mundo. Depende de como você estiver atuando na área econômica dentro dos governos. A crise moral não, meu amigo. A maior crise instalada neste país, ao longo de 20 anos e mais fortemente, depois da entrada do governo do PT, foi a derrocada da família brasileira. Se você perde a noção da família, a partir daí você gerou o caos para a instalação do comunismo. É assim que, historicamente e filosoficamente, os países socialistas ou comunistas atuaram através da Revolução Cultural para implementar o seu poder autoritário. É no discurso do canto da sereia que engana a população e depois gera o caos que está na Venezuela, 700% de inflação ao ano. Você viu fila para comprar papel higiênico na Venezuela. É isso que o brasileiro quer? Tenho certeza que não. O brasileiro é um povo livre, é um povo democrático, é um povo trabalhador e produtivo. Então, o que nós, do PMB, queremos é dar a oportunidade de que todos trabalhem, produzam e, através desta produção, possam sustentar a sua família com dignidade, dando a educação moral para os seus filhos. A educação moral, no governo petista, foi transferida para as escolas. Hoje, quem decide o filho de alguém, eu não vou dizer o meu, porque meus filhos são moços, né? Espero ser avó brevemente. Mas, quem decide hoje a educação moral de uma criança são as escolas infiltradas da doutrinação petista. Eu não sei se você tem conhecimento, mas eu tive acesso e tenho comigo várias cartilhas para criancinhas de 7 a 9 anos de idade, ensinando determinadas práticas sexuais sem que a criança pergunte. A regra básica do desenvolvimento infantil é: responda para a criança aquilo que ela te pergunta. Não vá além. Ela não é um adulto que tem a capacidade de associar a tua fala a toda uma conjuntura que ela já viveu. E o que fazem essas cartilhas? Ensinam como é que dá beijinho na boca e depois o papai fica arrepiado, a mamãe também. Olha, é uma loucura.
você ler aquilo e falar, eu não acredito que estão ensinando isso para uma criança de 7 anos de idade. Denise. Então, eles estão substituindo a educação moral. E nós queremos exatamente modificar tudo isso, porque o nosso coração do programa do PMB é educação nesta cidade e a partir daqui para o Brasil. Minha última pergunta vai justamente retomar a primeira. Então, por que ser candidata a prefeita de São Paulo? Para representar esse segmento? Quer dizer, você, a gente falou no início, eu brinquei até do Bolsonaro de saias. Você tem essa postura. É uma ocupação de um espaço de direita que até hoje não foi ocupado? Você se coloca... Eu não sei, pode ser até uma ocupação de espaço de direita, de esquerda, ao centro, o PMB é totalmente aberto eu digo você, a Denise. Denise, o que significa essa candidatura para São Paulo? Eu sou uma paulistana, filha de um casal que não nasceu aqui, mas que foram acolhidos por essa cidade, tiveram a oportunidade de crescer, se desenvolver dentro desta cidade maravilhosa e acolhedora de todos os imigrantes e migrantes deste país. Sou apaixonada pela minha cidade e observei ao longo dos anos o caos em que ela foi transformada, em todas as áreas, mais fortemente na área de saúde, na área educacional e de segurança pública. Agora o transporte também, que nós não precisamos nem mostrar para vocês o caos com esses 50 por hora. Mas vamos ficar só com os 3 serviços essenciais do país: segurança, educação e saúde. Eu não quero este caos para a população, minha população co-irmã, para os meus paulistanos e para todos os que vieram para essa cidade ajudar a construir a maior cidade da América do Sul. A hora que eu observo que eu não vou ter nenhuma candidatura que seja de esquerda, ou seja, a manutenção do que vem sendo feito, que é a instalação do caos, é evidente que eu, que sou uma crítica desta política antiética que existe aí, tenho que, no mínimo, ter coragem de enfrentar este debate e tentar, através dele, convencer a população, conquistar o coração dos paulistanos, para que eles me deem a oportunidade de ser a novidade que se compromete com esta cidade a fazer o melhor para esta população. É só isso que eu quero. Eu não quero ser uma política de carreira. Eu quero efetivamente poder deixar um legado na cidade que acolheu a minha família e é o mínimo que eu tenho que, como obrigação, devolver a todos os que aqui residem. Denise, eu agradeço. A íntegra da entrevista está em programadiferente.com. Desejo sucesso nessa sua caminhada, nessa sua representação de um público que até hoje eu acho que está desassistido, que é legítimo que você represente. E a gente vai trazer durante o ano todos os candidatos e pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo e no Brasil todo, candidatos a prefeito e a vereador, que têm posições que a gente concorda ou não, mas respeita. Desejo, então, sucesso e agradeço pela sua participação. Eu é que agradeço a você, Maurício, a toda a equipe que está aqui colaborando com o teu trabalho, por este programa diferente, e que é diferente mesmo, a gente percebe pelas perguntas, a qualificação do entrevistador, que está muito ligado em tudo que está acontecendo aqui na política da cidade, na política nacional. É muito bom ter a oportunidade de dialogar com quem de verdade, como eu, quer trazer, repetindo a palavra, a verdade para o eleitor da cidade de São Paulo. Eu estou à tua disposição e à disposição de todos os que quiserem conhecer as nossas propostas. Nesse momento, nós não estamos apresentando as propostas do programa de governo, até pela vedação legal. Sim, ele já está sendo elaborado e quero ter a honra de ser entrevistada por você novamente, quando a gente já puder, pela lei, estar apresentando as nossas propostas para essa maravilhosa cidade que é São Paulo do meu coração. Obrigado. A ideia é, consolidando as candidaturas, que a gente volte e faça uma nova rodada. Muito obrigado. Obrigada a você.